E pessoal, tudo bem? Mestre Nacional T-Pro aqui de volta e hoje nós vamos falar sobre mate de bispo e cavalo. Logo aqui iniciando, já tem uma posição bem clara de praticamente qualquer cheque aí ao rei negro vai ser mate. E vale lembrar que, por termos um bispo de casas douradas, o mate só pode acontecer em A1 ou em H8. Então, nesse caso, as brancas jogam e aplicam mate em 1, bem simples. Cavalo C3 mate. Novamente nós temos um bispo negro de casas douradas e o mate só pode ser aplicado nessa diagonal que está desenhado. Então aqui as negras começam com cavalo C1 cheque, rei A1 e bispo C3 mate. Mais um exemplo aqui com as peças brancas. Nós precisamos coordenar as peças aqui, né? Estão um pouco descoordenadas, talvez mexer o bispo ou mexer o cavalo. Aqui bispo B2 cheque, sobrou só rei A2, e aí tem dois tipos de mate aí, cavalo B4 ou cavalo C1 mate. Lembrem sempre dessa formação, que nós iremos precisar dessa formação mais para os últimos diagramas. Então lembre disso, cavalo controla as casas brancas e o bispo controla as casas douradas. Aqui, novamente, nós vamos usar o cavalo para dar cheque nas casas brancas. E o bispo finaliza com o cheque em C3. Novamente, nós temos agora um canto oposto. Nós temos o bispo de casas brancas aqui. Então, o mate precisa ser nessa diagonal. Então, aqui as negras começam jogando o cavalo em C6 cheque. Rei para A8 e bispo B7 mate. Mais um exemplo aqui. Aqui nós começamos com uma manobra do rei para que o rei negro tenha algum tipo de escape. Então nós jogamos aqui rei em B3. Só sobrou rei B1. E aqui agora cavalo em A3 cheque. O rei só pode ir para A1 e aí bispo na G7. Mais um exemplo aqui. Precisamos coordenar melhor as peças. Começamos com rei em B3. O rei vai para B1 e aí cavalo D2 cheque. Rei em A1, bispo B2 checkmate. Aqui o bispo está sendo atacado. Lembrando que se o rei capturar uma dessas peças aqui, ou o bispo ou o cavalo, a partida está automaticamente empatada, então nós precisamos tirar o bispo aqui, bispo C1, e vai para 1, e aí tem mate em 2 aqui, bispo B2 cheque, rei para A2, e aí tem tanto o cavalo B4 quanto o cavalo em C1 mate. Bom, aqui nós precisamos melhorar a posição do cavalo, porque o cavalo está pegando a mesma cor do bispo. Então a gente precisa manobrar isso. Então começou com o bispo em D6, o rei foi para A1 e aí bispo A3, evitando que o rei fuja para essa casa. Aí agora rei para B1 e aí cavalo C3 cheque, rei A1 e aí bispo B2 mate. Mais um exemplo aqui. Cavalo em D3, aqui o cavalo pegou essa casa para que o rei não fuja. Rei para 1, rei em C2, manobrou o rei. Agora a gente pode dar cheque tirando essa casa branca do rei, cavalo em C1, rei em A1, bispo na C3 mate. Mais um exemplo aqui, onde o bispo controla as casas brancas e o cavalo as casas douradas. Cavalo em A6, cheque. Rei em A8, bispo em G2 mate. Bom, vale lembrar que aqui as brancas só podem dar esse mate em um desses cantos que está circulado. Então, como fazer aqui, Toprão? Como encurralar o rei nessa situação aqui? Bom, aqui é muito simples, nós precisamos usar a manobra de cavalo e bispo, e claro, o rei também vai ajudar. E vale lembrar, pessoal, que esse mate
como são 2 cantos de casas distantes, eu aconselho vocês treinarem tanto no canto de H1 quanto no de A8 para que vocês consigam aprender os mecanismos de ataque, porque às vezes quando você aplica o mate no adversário que está do outro lado, é mais fácil. Agora, quando você atrai o rei do adversário para você, parece que fica um pouco mais complicado. Então, o cérebro ele meio que dá uma espécie de um bug, assim. Então, eu aconselho vocês treinarem não só esse mate, mas outros também, seja nos 4 cantos do tabuleiro, né? Claro que esse só pode ser aplicado nos cantos de cor branca por causa do bispo de cor branca. Então aqui a gente começa com o cavalo em C2, né? O cavalo vai se dirigir para capturar as casas douradas, e aqui eu costumo chamar de manobra W. Então é só você imaginar um W com o cavalo e seguir esse movimento aí como dica para a movimentação do cavalo na manobra. Então o rei negro é obrigado a sair da casa de H8, então aqui foi jogado rei em G8, rei em F6, rei em F8, e agora bispo na H7, tirando a casa branca do rei. O rei é obrigado a jogar para E8, o cavalo vem para E5, o rei vai para D8, parece que o rei vai fugir pelas casas, mas aqui, graças a essa manobra de rei E6 e cavalo na D7, o cavalo controla algumas casas, mas o rei parece que vai fugir para a casa de B5, só que aqui bispo D3, e agora nós temos o controle perfeito, onde o bispo evita que o rei escape. E aí rei, por exemplo, em C7, e aí nós jogamos o bispo para E4, tirando as casas aí do rei, forçado o rei em D6 ou rei em C8, que seja, né? Aí rei em D6, rei em E8, ameaçou fugir para F7. Aqui a gente joga bispo na G6, cheque. O rei tem que voltar para D8 e agora cavalo em C5, com a ideia de continuar aí tirando as casas do rei. Então rei em C8, bispo F5 cheque. Se o rei jogar para D8, por exemplo, aqui nós temos cavalo em E6 cheque. Se o rei for para E8, toma mate em G6. Então, rei em B8, por exemplo, rei em C6, rei em A7, rei em C7. Agora o rei precisa ser empurrado para essas casas. Rei em A8, rei em B6, rei em B8, e aqui os últimos lances, aonde o cavalo finaliza dando esse cheque em A6, o rei é forçado ir para A8, e aí temos bispo em E4. Bom, esse mecanismo de peças eu aconselho vocês a praticarem mais vezes, a voltar o vídeo e assistir novamente os padrões aí, né? Detectar todas essas nuances de manobras. É um dos mates mais complexos que existe, é muito raro acontecer, mas é bom saber, né? Aplicar esse mate e conhecer todos esses detalhes aí. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, deixa esse like aí para fortalecer o nosso canal e para que a gente continue produzindo aí conteúdos para vocês, ok? Até o próximo vídeo.